No vídeo passado nós respondemos a pergunta: quão grande é o seu Deus? Hoje nós vamos responder outra pergunta, inseparável da primeira. Quem somos nós diante desse Deus tão grande? Essa pergunta não é filosófica apenas, ela é prática. Ela mexe com a nossa identidade, nossa dignidade, nosso valor e nossa direção de vida. E Gênesis 1, no 6º dia da criação, responde com muita clareza. Nos primeiros versos do 6º dia, Deus cria os animais da terra. E daí o texto segue o padrão dos dias anteriores. Deus fala, a criação obedece. E tudo acontece conforme a sua vontade. E Deus vê que isso é muito bom. Isso reforça uma verdade central. O universo não nasceu do acaso. O universo nasceu da palavra poderosa de Deus. Mas em seguida, a narrativa muda de ritmo. O texto desacelera, a linguagem ganha peso, e aí nós ouvimos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois, criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Esse trecho é o ponto alto da criação. A Bíblia está mostrando que o ser humano não é só mais uma criatura. Ele tem um lugar singular no projeto de Deus, não por mérito próprio, mas por decisão do Criador. Até aqui o texto vinha repetindo uma música muito conhecida. Haja, e assim se fez, e viu Deus que era bom. Isso vai se repetindo. Só que no momento da criação humana, há um destaque especial. É como se o Espírito Santo dissesse: pare, preste atenção, porque aqui está algo único. E o que é único? O ser humano está sendo criado à imagem de Deus. Agora, isso não significa que nós nos tornamos divinos. A criatura nunca vira criador, mas significa que Deus nos deu capacidades e uma vocação que refletem algo do seu caráter. A imagem de Deus em nós envolve razão, consciência moral, relacionalidade, senso de transcendência, responsabilidade e capacidade de representar o seu governo na criação. Por isso, homem e mulher recebem juntos dignidade e missão. A imagem de Deus não está restrita a um sexo, etnia, classe social, nação ou idade. Toda a vida humana carrega valor dado por Deus. O texto também registra um mandato cultural: frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e governar sobre os seres vivos. Ou seja, isso aqui não é licença para exploração violenta, mas é um chamado para mordomia responsável. Deus continua sendo dono e nós somos os seus administradores. No fim do 6º dia, Deus vê tudo o que havia feito e declara: muito bom. E essa expressão resume a ordem original. Deus no centro, criação em harmonia, ser humano vivendo sua vocação em obediência. Aqui nasce uma base firme para a nossa identidade, e aqui também caem duas mentiras modernas. A primeira mentira é a seguinte: o meu valor depende do meu desempenho. Segunda mentira: o meu valor depende da aprovação dos outros. Ou seja, Gênesis corrige ambas mentiras. O seu valor vem do Deus que o criou à sua imagem. Não vem do palco, não vem do salário, não vem do diploma, não vem da aparência, não vem do sucesso ministerial, não vem das suas curtidas nas redes sociais ou de qualquer outro prestígio. Quando a identidade é construída em performance, a pessoa vive exausta. Ela vive sempre se comparando, sempre com medo de fracassar, sempre tentando provar que merece existir. Mas quando a identidade é recebida do Criador, daí a firmeza, a humildade sem desespero, a coragem sem arrogância. E essa verdade é especialmente importante para muitos jovens, porque muitos jovens estão tentando descobrir quem são no espelho dos outros, mudam de máscara conforme a pressão do grupo, trocam convicção por aceitação e no final permanecem vazios. Mas a doutrina da imagem de Deus devolve o chão perdido. Você não é um produto descartável do acaso.
Você foi criado por Deus, para Deus, e só encontra sentido real nele. Ao mesmo tempo, essa doutrina combate o orgulho religioso. Ninguém pode se achar superior porque prega melhor, porque estuda mais ou lidera mais gente, porque tudo é graça. E se nós temos dons, nós temos porque recebemos. Se temos fruto, foi Deus quem deu. Se permanecemos de pé, é misericórdia dada do Senhor. Agora, outro ponto essencial do texto está aqui, no façamos. A Bíblia ensina que há um só Deus, mas esse Deus único se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, a palavra trindade é teológica, mas o conteúdo está distribuído em toda a revelação bíblica. Em Gênesis já aparecem sinais dessa pluralidade na unidade. No Novo Testamento essa verdade fica muito mais clara. O Pai envia, o Filho redime, o Espírito aplica, ou seja, não são três deuses, mas um único Deus eternamente triuno. Por que isso importa para a nossa pergunta, quem somos nós? Porque se nós fomos criados à imagem do Deus Trino, nós fomos criados para a comunhão verdadeira, não para isolamento orgulhoso, não para o individualismo radical. Nós fomos feitos para amar, servir, repartir vida, carregar fardos, viver em aliança. Depois vem Gênesis 3. O pecado entra no mundo. A imagem de Deus não é apagada, mas é profundamente distorcida. Nós continuamos com dignidade, mas também com corrupção moral. Continuamos humanos, mas humanos quebrados. E é por isso que educação, cultura, disciplina e moralidade, embora úteis, não resolvem a nossa raiz. Nossa crise é espiritual. Nós precisamos de redenção. E aqui o Evangelho de Cristo entra com poder. Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Onde Adão caiu, Cristo obedeceu. Onde nós falhamos, Cristo venceu. Na cruz, Ele leva a nossa culpa. Na ressurreição, Ele inaugura uma nova humanidade. Quem crê em Cristo não recebe apenas perdão jurídico, recebe também início de restauração real. O Espírito Santo passa a operar no interior do crente, conformando-o à imagem de Jesus. Isso aqui é santificação, é transformação progressiva e não é maquiagem religiosa. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. E esse processo é lento, concreto, contínuo. Às vezes há avanço claro, às vezes há luta intensa, às vezes há quedas que nos humilham. Mas em todo verdadeiro convertido, o Espírito Santo trabalha. Por isso, discipulado bíblico não é só acúmulo de informação, é mudança de caráter, é a verdade alcançando o afeto, a vontade, a linguagem, a sexualidade, as finanças, as prioridades, o uso do tempo e a vida secreta e vida pública de cada um de nós. A pergunta não é apenas o que eu sei da Bíblia, mas também em que áreas eu já estou parecendo mais com Cristo. E essa transformação não acontece sem dor. Deus usa processos difíceis para revelar ídolos ocultos, para quebrar a autossuficiência e amadurecer a fé. A dor não é salvadora, mas pode ser pedagógica nas mãos de Deus. É nessas horas que a tentação aparece. Eu já caminhei demais. Eu não quero mais lutar contra esse pecado. Eu vou me conformar com esse nível espiritual. Na verdade, esse pecado já é um pecado de estimação. Muitos pensam assim, mas quem entende o sexto dia não pode escolher estagnação como estilo de vida. Você foi criado à imagem de Deus e em Cristo foi chamado à restauração dessa imagem. Parar de crescer é negar a sua vocação. Como seguimos então nesse caminho? Primeiro, contemplando Cristo na Escritura. A transformação começa quando a glória de Cristo ocupa o centro da visão. Sem palavra, a alma seca. Sem verdade, o coração fabrica ídolos. Segundo, cultivando oração real. Não uma oração mecânica, mas uma oração como dependência, como rendição, como comunhão. É no secreto que o ego morre
e a fé respira. Terceiro, vivendo em uma igreja local com compromisso. Santificação não é um projeto solo. Deus usa irmãos, Deus usa pastores, líderes, Deus disciplina, Deus ministra a ceia, Deus nos convoca para o serviço e também para a mutualidade, simplesmente para nos formar. Em quarto lugar, nós precisamos praticar o arrependimento concreto. Não basta sentir culpa, é preciso cortar as rotas do pecado, mudar hábitos e obedecer de forma prática. Quinto, lembrando a ordem do Evangelho. Você não muda para ser aceito, você muda porque em Cristo você foi aceito. Isso aqui quebra o moralismo e também quebra a passividade. No fim, nós voltamos à pergunta inicial. Quem somos nós diante desse Deus tão grande? Nós somos criaturas e não o umbigo do universo. Nós não somos o centro do universo. Nós somos imagem de Deus, portanto, portadores de dignidade. Somos pecadores, portanto, necessitados de graça. Somos redimidos em Cristo, portanto, chamados à transformação. Somos peregrinos, portanto, não pertencemos a este século. Somos filhos, portanto, caminhamos para casa. E qual é o destino final dessa caminhada? A plena conformidade a Cristo. Hoje nós vemos de modo parcial. Nós lutamos com limitações e pecados remanescentes, mas a promessa permanece. Veremos o Senhor e seremos semelhantes a Ele. E essa esperança não nos aliena do presente. Pelo contrário, ela nos fortalece para obedecer agora. Então, não entregue o seu valor aos critérios do mundo. Não negocie a sua identidade por aplauso humano. Não confunda atividade religiosa com vida transformada. Não chame de temperamento aquilo que a Bíblia chama de pecado. Não pare no meio do caminho. Deus não o criou para ser refém da aprovação dos homens. Deus o criou para refletir a sua glória. E por meio de Cristo está formando em você o caráter do Filho. Agora, uma palavra final. Eu quero dizer que há muita gente ativa na obra, muita gente trabalhando na obra, mas também muita gente vazia de Deus. Há muito movimento e pouca entrega. Há muito discurso e pouca presença. Muito nome de Cristo nos lábios e pouca semelhança de Cristo na vida. O Senhor não nos chamou para parecer espirituais. O Senhor nos chamou para andar com Ele. Nós não fomos chamados para construir reputação religiosa, mas para viver diante da face de Deus. Se Deus é grande apenas na sua teologia, mas pequeno na sua agenda, algo está fora do lugar. Se Cristo é exaltado no púlpito, mas ignorado no secreto, algo está quebrado. Se o Espírito é citado nos sermões, mas resistido nas decisões diárias, nós precisamos voltar ao início de tudo. O caminho da vida não é fazer barulho. O caminho da vida é a cruz. Não é autoexaltação, é rendição. Não é desempenho para ser visto, é fidelidade quando ninguém vê. Que Deus nos dê temor santo. Que Ele nos livre de uma fé superficial. Que Ele derrube o orgulho que sobrevive até dentro do ministério. Que Ele nos ensine a chorar pelo pecado e amar a santidade. Que reacenda em nós a fome pela Escritura e a sede pela oração. Que faça de nós um povo simples, obediente e cheio do Espírito Santo. E que, ao final da nossa jornada, não reste em nós a glória do nosso nome, mas os traços do caráter de Jesus Cristo. Amém. Esse foi o vídeo de hoje. Eu te encontro na próxima semana. Até lá. Deus te abençoe.